sou Renata, aluna do curso de Ciências Biológicas, EAD, da Universidade Federal de Goiás. E nós vamos apresentar um vídeo da disciplina de Bioquímica proposto pelo professor Cindy. O nosso grupo é composto pela Inácia Laine, Jaqueline Reis e Renata Samanta. O nosso tema foi o quinto tema que o professor propôs, que é Biologia do Envelhecimento, Teorias, Mecanismos e Perspectivas. A gente sabe que o envelhecimento é um processo biológico que ele é contínuo e ele acontece desde o nascimento até a morte. E a senescência é um período de mudanças relacionadas à passagem de tempo que causam efeitos deletérios ao nosso organismo. Várias pesquisas estão sendo realizadas para discutir a questão do envelhecimento do organismo humano. Essas pesquisas são realizadas em roedores, porque questões éticas não são realizadas em seres humanos. Temos algumas teorias biológicas, que é a teoria programada, onde existe um relógio biológico que regula desde o nascimento, o crescimento, a maturidade, a senicidade e a morte. E a teoria estocástica, que identifica os agravos que induzem aos danos moleculares e celulares. Podem ser eles aleatórios ou progressivos. E a partir dessas duas teorias, Alsdad propôs duas categorias distintas. Ultimate, que são questões resultantes do envelhecimento e a justificativa desse processo. E Proximate, que se trata de questões imediatas do envelhecimento e investiga os mecanismos que descrevem como isso acontece. As teorias evolutivas estudam o envelhecimento sobre uma curva hipotética de sobrevivência da população. O envelhecimento geneticamente uniforme. Essa curva ela tem uma forma bifásica por duas razões. A primeira, a ocorrência da morte é rara no início da vida adulta, ou seja, vai ser a parte linear da curva. E segundo, observar uma queda no número de indivíduos sobreviventes na fase adulta tardia. A transição entre essas duas partes da curva corresponde à maturidade sexual. A pressão seletiva garante a sobrevivência do indivíduo até a reprodução, para a preservação da espécie. Porém, após essa contribuição, a pressão seletiva tende a decrescer. Uma representação gráfica da taxa de mortalidade em razão do tempo gera uma curva exponencial típica, conforme o modelo temático de Benjamin Gompertz. Bom, uma das teorias evolutivas é a teoria do acúmulo de mutações. O que ela diz? Que durante o processo de adaptação, haveria uma pressão intensa de seleção para eliminar uma mutação deletéria, cuja manifestação em indivíduos jovens poderia comprometer a função reprodutiva em uma população. Entretanto, se essa mutação não se manifestar até a idade avançada, alguns indivíduos terão falecido antes da expressão dela. Isso significa que quando a expressão de uma mutação ocorre com baixa frequência, a seleção natural tem poucas oportunidades de limpar o genoma. Uma outra teoria evolutiva é pleiotropia antagonista. A hipótese é de que há genes com efeitos benéficos durante a juventude, que se tornam prejudiciais na fase tarde da vida. Assim, os genes selecionados potencializariam o vigor jovem, sendo favoráveis à reprodução. No entanto, posteriormente, causaria as mudanças características da senescência em habitat natural. A manutenção desses genes na população seria vantajosa para favorecer a reprodução, pois poucos indivíduos viveriam o suficiente para manifestar os efeitos danosos. No ciclo da vida, a maturidade da função reprodutiva representaria o marco para o início da senescência. Quanto mais cedo ocorre a reprodução, mais cedo tem início a senescência. Essa hipótese não foi bem aceita, pois possuía erros na metodologia e não se levou em conta os estudos demográficos. Soma descartável.
Não seria producente a utilização de energia para manter o organismo além do seu tempo de vida. Assim, a energia deve ser direcionada para melhorar a capacidade reprodutiva do indivíduo, mas não para mantê-lo vivo indefinidamente. Falar sobre os 6 mecanismos moleculares e celulares. O primeiro deles é o erro catastrófico. A teoria do erro catastrófico, desenvolvida por Orgel em 1963, propõe que pode ocorrer o acúmulo de erros aleatórios nas proteínas que sintetizam o DNA ou outras moléculas molde, comprometendo a maquinaria de síntese proteica. E esse acúmulo de erros na transcrição e na translação diminuiria a fidelidade da maquinaria e estabeleceria um feedback positivo, introduzindo erros nas proteínas produzidas, em um processo de autoamplificação. Haveria então assim um subsequente acúmulo de proteínas contendo erros que resultaria em um erro catastrófico, ou seja, um desfecho incompatível com a vida. A segunda hipótese, mutações somáticas e reparos no DNA. O envelhecimento seria causado pelo acúmulo de mutações após longa exposição aos níveis de radiação natural e de outros agentes ambientais. A teoria do reparo do DNA é um exemplo específico da teoria das mutações somáticas. A taxa de erro de replicação do DNA pode ser tão alta quanto 0,01%, mas há sistemas que garantem a precisão desses processos. Agora nós vamos falar sobre a terceira hipótese, que é da senescência celular. Em 1965, Hayflick e Morad propuseram a hipótese de senescência celular, sendo um processo que altera a fisiologia, limitando a capacidade de replicação das células normais em cultura. Há 2 tipos de senescência celular. Um que é a senescência induzida por estresse, que ocorre em resposta aos eventos moleculares. E a outra é a senescência replicativa, que resulta da perda de telômeros. Os telômeros são estruturas constituídas de uma sequência repetida de DNA, localizada nas extremidades dos cromossomos, com a função de preservar a integridade dos genomas e evitar a fusão com outros cromossomos. A hipótese de que o comprimento dos telômeros regula o número de replicações da célula em vivo 23. Assim, o encurtamento dos telômeros seria um relógio molecular, que sinalizaria a eventual senescência replicativa observada em células humanas em cultura. Os radicais livres ou DNA mitocondrial. A teoria dos radicais livres, proposta em 1956 por Diane Harman, estabelece que o envelhecimento advém dos efeitos deletérios das organelas celulares, causadas pelas espécies relativas ao oxigênio. As espécies reativas de oxigênio, como o oxigênio singlet, que é o O2, e os radicais superóxido, O2- e hidroxila, OH, são gerados fisiologicamente nos organismos aeróbios. A ação das espécies reativas de oxigênio pode ter efeitos cumulativos, causando alterações no número, na morfologia e na atividade enzimática das mitocôndrias. Em situações extremas, esses processos resultariam na perda de eficiência funcional dessas organelas e na morte celular. Há sistemas antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos que buscam preservar a integridade celular e neutralizar esses efeitos danosos. O acúmulo desses superóxidos causa danos nas membranas, provocando uma disfunção mitocondrial que pode culminar em lesões teciduais e morte. Bom, a quinta hipótese é a glicosilação, ou AGEs, ligações cruzadas. Durante o envelhecimento, ocorrem alterações na qualidade das proteínas, que são causadas por vários fatores, incluindo a oxidação lipídica e a glicosilação. Os produtos iniciais das reações espontâneas de glicosilação não enzimática de açúcares com proteínas são chamadas bases e Schiff, acho que é assim que fala, e produtos de Amadori. Esses derivados são reversíveis
Os produtos de Amador encontram-se em equilíbrio com a glicose na maioria das proteínas celulares e plasmáticas. Entretanto, em proteínas de meia-vida longa, esses produtos entram em reação, formando os produtos finais de glicosilação avançada. Os AGEs, que são esses produtos finais, fazem ligações moleculares irreversíveis e alteram as propriedades bioquímicas dessas moléculas, formando ligações cruzadas. As ligações cruzadas inibem a atividade das proteases, que são as enzimas responsáveis pela degradação das proteínas alteradas. Dessa forma, os AGEs acumulam-se nas proteínas da matriz extracelular durante o envelhecimento. A sexta hipótese é a de morte celular. Necrose e apoptose são dois tipos diferentes de morte celular. A apoptose refere-se à morte celular programada, que é parte de um processo fisiológico no qual a célula recebe sinais para autodestruição. E a necrose é uma morte celular patológica, que ocorre por danos decorrentes de substâncias tóxicas, falta de oxigenação e ataques de micro-organismos patogênicos. A mitocôndria pode ser mediadora dos mecanismos que conduzem tanto à necrose quanto à apoptose. Diferente da necrose, a apoptose é regulada geneticamente e pode ser iniciada por estímulos tais como hormônios, esteroides e os danos no DNA. Segundo Johnson, as mudanças mitocondriais dependem da idade e podem desencadear 3 importantes mecanismos da morte celular: a liberação de ativadores de caspases, incluindo o citocromo C, a ruptura de cadeias transportadoras de elétrons e a produção de espécies reativas de oxigênio. Vamos falar agora sobre as teorias sistêmicas. Os sistemas fisiológicos são indispensáveis para a vida do ser humano. Nós temos 3 sistemas, que é o nervoso, o endócrino e o imune. E são 3 teorias: a teoria neuroendócrina, a teoria neuroendócrina imunológica e a teoria do ritmo e velocidade da vida. A teoria neuroendócrina é a teoria que tem como postulado que o envelhecimento resulta de modificações que ocorrem em funções neurais e endócrinas. Essas funções buscam manter o organismo em um estado ótimo para a reprodução e para a sobrevivência, sendo essenciais na coordenação da comunicação intersistêmica e no controle das respostas dos sistemas fisiológicos aos estímulos ambientais. É considerado também que a duração da vida é regulada por sistemas biológicos e controlada em estágios sequenciais por sinais nervosos e endócrinos. O sistema neuroendócrino imunológico é a interação neuroendócrina e o sistema imune e tem outras funções essenciais, destacando-se o controle e a destruição de micro-organismos e de substâncias estranhas ao hospedeiro. A teoria neuroendócrina imunológica baseia-se em 2 premissas referentes ao envelhecimento. Há um declínio da capacidade funcional do sistema imune, conforme é evidenciado por respostas mitogênicas, diminuindo a célula T e por resistência reduzida às infecções. Segundo, ocorre aumento da propriedade autoimune, que é a elevação de anticorpos sérricos. A imunossenescência é caracterizada por resistência diminuída às doenças infecciosas, diminuição da proteção contra o câncer e redução da competência de autorreconhecimento, como ocorre nas doenças autoimunes. Porém, a hipótese de que o envelhecimento é causado pela desregulação do sistema imune ainda não foi confirmada, pois mesmo na idade avançada persiste a plasticidade do sistema neuroendócrino e imune. A outra teoria é a de ritmo e velocidade da vida. Proposta por Peale em 1928, a teoria do ritmo da vida considera que o consumo de energia representado por uma limitação da longevidade, pois a geração de espécies reativas de oxigênio está envolvida na senescência celular.
Audax explica que a teoria do ritmo da vida tem sido rejeitada como base nos seguintes resultados empíricos. Nem todas as alterações na taxa metabólica vão alterar a longevidade. A diminuição da ingestão calórica em roedores afeta a velocidade do envelhecimento, sem que haja redução da taxa metabólica global específica do animal. E a terceira é a diminuição experimental de dispêndio de energia. Essa não afeta a longevidade. As teorias biológicas explicam algumas características do envelhecimento, mas os múltiplos mecanismos envolvidos no processo ainda não são completamente conhecidos. A dimensão reducionista das técnicas experimentais indica a seleção de mecanismos específicos para os estudos. E o desenvolvimento das muitas teorias parece advir da tendência competitiva dos pesquisadores em relação às diferentes hipóteses. Então, assim concluímos.